Olá, bom dia para você que acordou cedinho junto com a gente para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é terça-feira, 5 de dezembro de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. Polícia Civil conclui investigação sobre a morte do advogado Wilson Justo e envia inquérito à Justiça. Desembargadora autoriza Instituto de Ortopedia do Amazonas a suspender cirurgias eletivas e atendimento ambulatorial. Equipes do Ministério da Saúde vão investigar um possível surto de raiva humana em Barcelos. 3 casos da doença já foram confirmados no município e mais 2 estão sendo investigados. Estamos com o olhar direcionado para aquela comunidade, para qualquer pessoa que tenha sinais clínicos de comprometimento neurológico, de encefalite. Prepare o bolso. O gás de cozinha fica 8,9% mais caro a partir de hoje. De junho para cá, já foram 6 aumentos. No quadro Lição de Casa, um projeto que pretende implantar o ensino de Libras nas salas de aula. Junto à cartilha, 2 mídias. Assim, todos podem aprender juntos, na mesma sala de aula. Pessoas com ou sem deficiência. Tem ainda as notícias do esporte e o concurso de rainha do folclore do Boi Bumbá garantido. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6 horas e 2 minutos, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. É muito simples, manda suas sugestões de reportagens, denúncias e flagrantes. É só entrar na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. E os familiares da dona de casa, Andresa Castilho de Souza, fizeram uma manifestação ontem. A mulher desapareceu na semana passada, quando saiu de casa para visitar o marido, que está preso no complexo penitenciário Anísio Jobim. A jovem Andresa Castilho de Souza, de 22 anos, saiu de casa no dia 28 de novembro. Destino, unidade prisional Anísio Jobim. Ela foi visitar o esposo e deixar um rancho. Saiu aqui da casa dela, onde fica na rua São Vicente de Paula, por volta das 7 horas da manhã. Chegou na unidade por volta das 8 e saiu por volta das 9h45. O pai, a mãe e os amigos que estão reunidos aqui no bairro da Compensa 2 chegaram a ligar para a jovem, mas o telefone estava desligado. Agora ninguém sabe o paradeiro dela. Resistimos, fizemos BO tudinho, até agora não temos notícia nenhuma. Queremos assim saber o paradeiro dela, porque na trajetória de lá de dentro, da saída lá, naquele ramal que foi que se perdeu. Aqui está os filhos, aqui, ó, filho dela aqui, essa é minha esposa, aqui os filhos dela aqui, chorando aqui, querendo a volta da mãe agora. E até agora não tem notícia nenhuma, ninguém sabe o que aconteceu. Estou me sentindo muito mal. Meu coração está partido como coração de mãe. Eu peço que vocês me ajudem nesta hora, porque eu preciso encontrar minha filha, porque os filhos dela precisam dela, nós precisamos dela. A minha filha era uma menina guerreira, ela trabalhava, eu quero resposta da justiça. Eles só querem um posicionamento da polícia, querem saber onde Andressa está. Pois é, porque a gente foi lá, entendeu, procurar saber, aí, tipo, na entrada tem segurança pra gente, eu sou mulher de detento também, na entrada não tem segurança, 1 hora acaba o ônibus e depois nós precisamos encontrar ela, não importa, nós, morta ou viva, nós queremos encontrar ela, entendeu? Nós precisamos de segurança, entendeu? Agora a gente passa a pior humilhação pra gente entrar no ramal e ela não é uma pessoa má. Não é, ela é trabalhadeira, trabalhava no centro vendendo suco, nunca fazia mal para ninguém, entendeu? A gente quer a liberação das câmaras, dos presídios, que eles falaram que ela deu entrada e deu a saída, só que só tem a entrada, não tem a saída dela, porque tem no regime fechado, no CDP,
e lá na entrada também do ramal, entendeu? Então a gente quer que a liberação dessas imagens, entendeu? Para a gente saber qual o esclarecer disso. Eles acreditam que a Andressa tenha desaparecido no momento que ela estava no ramal da BR-174, que dá acesso às outras unidades prisionais. De acordo com as mulheres dos detentos, os pontos de ônibus são bastante distantes e isso acaba dificultando muito a vida dessas mulheres que vão visitar todos os dias os maridos que estão nas unidades prisionais. Agora a família está exigindo aí um posicionamento da Secretaria de Segurança Pública e também da SEAP para que eles possam liberar essas imagens e para que a família tenha um posicionamento sobre o paradeiro da jovem. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informa que na última terça-feira, Andresa Castilho de Souza realizou a entrega de material no regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, tendo sido registrada a entrada dela e a saída dela do local às 10 horas da manhã. A SEAP explica ainda que ela não chegou a ter contato com o detento porque no dia só era permitida a entrega de materiais. Já a Polícia Civil diz que está investigando o caso por meio da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social. Quem souber qualquer informação sobre o paradeiro da Andresa pode entrar em contato pelo telefone 991040245. E um vendedor ambulante foi morto com 3 tiros na madrugada de ontem. O crime aconteceu no bairro da Compensa e a polícia investiga quem são os culpados. A vítima estava com a família na frente de casa, no beco Santa Rita, aqui no bairro da Compensa 2. De repente, Paulo Vitor Menezes, de 22 anos, acabou sendo surpreendido por volta de 00h15 por 3 homens, até o momento não identificados pela polícia. Eles chegaram a pé e estavam armados. Em seguida, dispararam vários tiros. 3 atingiram Paulo Vitor, 1 na nuca e 2 nas costas. Os suspeitos fugiram, só que no momento dessa fuga, um deles deixou o celular cair. Esse aparelho foi apreendido pela equipe do 8º DIP e deve auxiliar na identificação dos criminosos. De acordo com a família, Paulo Vitor era vendedor ambulante. E para a polícia, a principal linha de investigação é que esse crime esteja relacionado com o tráfico de drogas. E o destaque no jornal A Crítica de hoje é: versão oficial, ciúme foi o motivo de tiroteio e morte. Inquérito policial descarta assédio de delegado a Wilson Justo, como circulou nas redes sociais. Essas e outras reportagens completas é só baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E ainda sobre esse caso, o inquérito policial sobre essa situação já foi concluída e vai ser encaminhado à Justiça. Quem tem os detalhes é o Danilo Alves, com quem eu converso agora. Olá, Danilo, bom dia. Quem deve receber esse inquérito? Agora, Wilson, muito bom dia para você, bom dia para todos que assistem a gente. É a primeira vara criminal. A juíza Misa Thelma vai ficar com a responsabilidade de julgar o caso do delegado Gustavo Sotero à Justiça Comum. Pois é, desde ontem de manhã esse inquérito foi mandado à Justiça pela Polícia Civil depois do término do prazo de 10 dias depois do crime. Mas mesmo assim, faltando algumas peças, como o laudo pericial da arma e também a necrópsia do corpo de Wilson Justo. Enfim, mesmo assim, eles enviaram esse documento até a Justiça e o inquérito parcial, o inquérito no caso desses 10 dias, vai continuar sendo uma ferramenta para que o primeiro e essa primeira vara de justiça possa decidir sobre o futuro de Gustavo Sotero. O que a gente sabe é que em 30 dias, até 30 dias, esses laudos já possam estar na justiça. Agora, o inquérito policial, ele juntou todos os depoimentos de
todos os envolvidos, incluindo o de Fabíola, irmã, na verdade, mulher de Wilson Justo. Ela disse que o motivo teria sim alinhado com o motivo relacionado ali à questão do Gustavo Sotero, falando no depoimento que ele estava tentando ali flertar com Fabíola e o Wilson acabou vendo aquela cena ali e os dois começaram a discutir. Tanto o depoimento de Fabíola quanto de Gustavo falam isso. Então, de acordo com a própria Polícia Civil, está descartada outras questões, outras versões que poderiam ter acontecido na noite daquele crime. Se você ligou a televisão agora, a gente está falando do caso de Gustavo Sotero, delegado da Polícia Civil, que assassinou na semana passada um advogado, Wilson Justo Filho. Aconteceu em uma casa de shows na zona oeste de Manaus. Gustavo Sotero estava nessa casa quando discutiu, levou um soco de Wilson e acabou ali atirando pelo menos 5 vezes, 4 tiros atingiram o advogado. Ele está preso, na verdade detido, na delegacia geral, em uma carceragem da força, no caso de uma lá das forças das diretorias da Polícia Civil, porque existem várias carceragens por ali de detentos que ficam presos até serem encaminhados à Justiça, e ele aguarda agora o posicionamento da Justiça para saber como é que vai ficar, se ele vai para a cadeia, vai à prisão comum, responde a esse crime em liberdade. Isso tudo quem vai decidir agora é a Mirza Thelma, Wilson. Agora, Danilo, mudando de assunto, uma dupla foi presa transportando drogas. Quantos quilos esses dois estavam levando? 11 quilos de droga, Wilson Lima. Os dois suspeitos foram identificados como Daniel Figueiredo da Silva, de 25 anos, e Flaviano Ponte de Paula, de 22. Eles foram presos lá na M010, no quilômetro 13, depois que os policiais do Departamento de Narcóticos, o DENARC, foi até o local realizar abordagens por conta do transporte de tráfico que existe por lá. Então, durante essa abordagem policial, eles perceberam que um carro de uma empresa de telefonia estava com ocupantes, 2 ocupantes, no caso o Daniel e o Flaviano. O Daniel dirigia e o Flaviano era o que estava ao lado. Em seguida, eles perceberam, no caso a polícia, a atitude suspeita desses dois. Eles pararam o veículo e quando encontraram no porta-malas uma grande mala, eles pediram para que os suspeitos abrissem e lá estava a quantidade de maconha tipo skunk, 11 quilos. A voz de prisão foi dada, não teve jeito, e a polícia encaminhou os dois suspeitos até a sede do DENARC, que fica lá na Polícia Civil, na Delegacia Geral. Os dois devem responder por tráfico de drogas. Em depoimento, sabe o que eles disseram? Que o transporte, ele lucrava, porque o Daniel, ele ia receber R$5.000 para fazer esse transporte, e já o Flaviano, R$500. Então, eles tentaram ali fazer, no caso, na sorte, na coragem, e acabaram se dando mal. Agora devem responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico, e encaminhados à audiência de custódia na tarde desta terça-feira. Wilson. Eles estavam usando essa roupa aí de uma empresa de telefonia celular, mas os dois não têm nenhuma relação com essa empresa, né? O objetivo era despistar ali a polícia, mas a polícia, bem mais esperta e mais atenta à situação, conseguiu colocar os dois atrás das grades, né? E encontrou aí essa quantidade considerável de drogas, né? 11 quilos. Muito obrigado, Danilo. Até daqui a pouco. E um homem foi preso em flagrante após arrombar uma loja no centro de Manaus e tentar furtar produtos do estabelecimento. A tentativa de furto aconteceu em uma loja que fica aqui na rua Guilherme Moreira, no centro da cidade, uma das vias mais movimentadas, principalmente nessa época do ano. E justamente por isso, esse infrator escolheu a madrugada de segunda-feira para poder invadir esse estabelecimento comercial e fazer o que a gente chama de uma verdadeira limpa. Era por volta de 4 horas da manhã, quando Jaime Costa da Silva, de 25 anos, utilizou um alicate de pressão industrial e uma barra de ferro para abrir a porta da loja. Ele achou que durante a madrugada tudo estaria tranquilo, tudo estaria seguro e ele conseguiu realmente invadir o estabelecimento comercial.
A loja é de móveis, mas ele foi bastante esperto. Ele estava recolhendo principalmente aqueles eletroeletrônicos, como celulares, que têm um bom preço no mercado, que tem aí um bom valor de compra, né? E que pode ser vendido facilmente, também é fácil de ser carregado. Ele estava justamente pegando esses objetos, pegando esses equipamentos, quando ele foi surpreendido pela equipe da Polícia Militar. Sim, apesar de ser madrugada, o gerente da loja estava atento a tudo aquilo que estava acontecendo, percebeu que o estabelecimento havia sido invadido e acionou os PMs. Os PMs entraram nesse estabelecimento comercial e acabaram pegando o Jaime em flagrante. Ele foi levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia. Lá, ele chegou, inclusive, com as ferramentas que ele usou, a fazer pose na frente do banner, rindo. Só que a situação dele não é assim tão fácil não, porque o Jaime, além de ter sido preso em flagrante durante a madrugada nesse arrombamento, tem também um mandado de prisão preventiva em aberto. E mais um local utilizado para fazer o desmanche de carros foi descoberto pela polícia. Nesse caso, a suspeita é de que os donos dos veículos com pendência judicial ou no banco vendiam esses veículos de forma ilegal. O que chama a atenção nessa oficina, que fica no bairro Petrópolis, na zona centro-sul de Manaus, é a grande quantidade de peças para negociação. Olha só, ali são equipamentos que foram tirados de carros, de veículos e que estariam à venda, né, para quem precisasse. É quase como um ferro velho. Aqui também, a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos encontrou 8 carros nessa situação aqui, ó. São carros que, de acordo com a delegacia, estariam sendo desmanchados. A situação aqui é a seguinte: os proprietários dos veículos vendiam esses carros a um preço muito abaixo do mercado. Tem S10, por exemplo, que foi negociada, repassada para o dono da oficina por R$5.000. Carro de passeio que foi vendido por R$2.000. O dono vende por esse preço porque ele tem uma dívida muito grande com a instituição financeira e ele quer pelo menos se livrar do problema. Não se livra da dívida, mas passa o problema para uma outra pessoa. O dono da oficina compra esse carro por esse preço bem abaixo do mercado, desmancha, desmonta ele todinho e vende as peças para obter o lucro. De acordo com a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, isso é uma irregularidade, porque para que isso pudesse ser feito da maneira correta, da maneira legal, o Departamento de Trânsito deveria ser informado e o chassi do carro também deveria passar aí por essa informação junto ao Detran. Aqui, a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos encontrou 8 carros nessa situação. E, além disso, encontrou também, ó, aqui atrás, 30 placas de veículos que não se sabe se foram furtados, se foram vendidos, se foram desmanchados. A situação desses carros aqui, a delegacia ainda não conseguiu determinar. Como tudo isso configura uma irregularidade, a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos resolveu levar o proprietário para esclarecimentos e também deve procurar os donos dos carros que fizeram essa negociação, no mínimo, muito vantajosa para eles, mas que com certeza não é permitida pela lei. Esses carros estão sendo desmontados aqui, desmanchados, eles não têm a baixa no Detran, ou seja, eles continuam ativos no Detran, mas estão desmontados e vão desaparecer fisicamente. A ilegalidade é nesse sentido. Se o Detran tivesse autorizado o desmonte, seria legalizado, nada de crime ocorreria aqui. Acontece que, como é clandestino, trata-se de um desmanche, não foi dado baixa no Detran, e esse veículo continua ativo tendo essa fraude. As placas que foram encontradas aqui, todos os veículos estão ativos o Detran. Então o Detran vai tomar as medidas administrativas e passar para a DRFV. Aí o carro que estava com pendência no banco, né, o banco entra na justiça, né, para reaver o veículo. No momento em que o oficial chega lá, não encontra o carro. O nome do proprietário do veículo, né, que foi financiado, vai para o Serasa, só que aí com 5 anos cai, né, do Serasa, e aí ele vai estar livre dessa dívida. Ontem nós conversamos, inclusive, no Alô Amazonas, com o advogado do proprietário da oficina, que diz assim: não, o proprietário não estava fazendo nada de irregular, estava comprando o veículo e o problema não é dele, o problema é do proprietário. Foi isso que falou o advogado.
o dono da oficina estava dando uma de João sem braço, né? Todo mundo sabe que qualquer procedimento envolvendo veículos tem que ter autorização do Detran. Se, por exemplo, o seu carro é branco, você quer pintar de preto, você precisa ir no Detran, pedir autorização e pagar uma taxa. Se você tem uma moto, tem uma distribuidora, quer colocar uma carrocinha, tem que ir no Detran, tem que pedir autorização para fazer esse procedimento. E todo mundo sabe, ainda mais um proprietário de uma oficina, né, que trabalha todos os dias com um veículo. E o furto de veículos tem se tornado cada vez mais frequentes em Manaus. Os bandidos voltaram a usar, com muita frequência, o chapolim, um aparelho eletrônico que impede o travamento do carro. Segundo o governo, no ano passado, para cá, os números aumentaram 60%. O repórter Emanuel Cardoso tem os detalhes sobre esse tipo de crime e também dicas aí para evitá-lo. O homem vestido com a camisa branca e bermuda vermelha falando ao celular é suspeito de furto. Segundo a vítima, um professor de inglês que estacionou o carro dele nesse centro comercial na Zona Sul, o bandido pegou a bolsa do notebook de dentro do veículo. Depois de retirar o computador, o homem volta ao local em outro carro e devolve a bolsa como se nada tivesse acontecido. De acordo com a polícia, esse tipo de crime geralmente acontece assim. Os ladrões ficam dentro de carros, em estacionamentos de shoppings, supermercados ou locais de grande fluxo de veículo. Depois que as vítimas estacionam e ativam o alarme para fechar os carros, é nesse momento que os criminosos utilizam um equipamento eletrônico para impedir o travamento das portas. Depois disso, eles agem tranquilamente. O dispositivo usado nesse tipo de crime é chamado de chapolim. Segundo a polícia, o aparelho é feito com um tipo de controle remoto que aumenta a capacidade de interferência em alarmes e travas de automóveis. Mas com algumas atitudes simples, é possível dificultar a ação dos ladrões nestes casos. A orientação que é dada pela Polícia Civil é que a pessoa se certifique de fato de que aquele veículo encontra-se travado, né, fechado, porque muitas vezes as vítimas saem dos seus veículos, acionam os alarmes e na consciência de que esses veículos estão travados, saem sem se certificar. E aí facilita para que essas quadrilhas aí especializadas a furtos desses veículos atuem com facilidade. Ainda de acordo com a polícia, outros cuidados também devem ser observados na hora de estacionar. Não pare em lugares pouco movimentados. Não deixe documentos e produtos de valor dentro do carro, principalmente equipamentos eletrônicos. Adesivos que exponham informações pessoais, como adesivos de faculdades ou empresas, também devem ser evitados. E tem também aquelas pessoas que, para não ser vítimas desse crime, preferem pagar mais caro em estacionamentos particulares. Às vezes que eu estacionei fora, já roubaram o lacre do carro, já arranharam, né? Embora seja um pouco mais caro, a gente fica um pouco mais seguro aqui. Já quem arrisca deixar o carro na rua, adota outras medidas. Eu escureci o isso-filme do carro e boto minhas coisas tudo na mala, porque se eu deixar, mesmo com isso-filme, eles botam a cara e ainda conseguem quebrar o vidro e levar, né? Os furtos nem sempre ficam restritos aos objetos. Os ladrões também levam os carros. E para se ter uma ideia do crescimento desse tipo de crime aqui em Manaus, de janeiro a setembro, 1.115 carros foram furtados na capital, segundo a Secretaria de Segurança. 60% de ocorrências a mais que no mesmo período do ano passado, quando cerca de 700 veículos foram furtados. E quando a segurança pública não consegue controlar a criminalidade e proteger o patrimônio, a população acaba pagando mais caro e precisa contratar serviços particulares como rastreamento veicular, por exemplo, para tentar inibir a ação dos bandidos. O sistema de rastreamento e monitoramento, você vai ter ali o poder de bloquear um carro em caso de roubo, localizar o seu veículo onde ele estiver, na palma da mão, usando o celular, o smartphone. O próprio proprietário do veículo pode acionar o bloqueio através do celular, no qual será cortado o combustível do veículo e ele fará a parada e não restará mais nada ao bandido que fez esse roubo abandonar o carro. Conferir se o carro está travado, instalar rastreador, ficar atento na hora de estacionar. O que mais o motorista precisa fazer para ter segurança em Manaus? Os bandidos estão nas ruas. Lembra do suspeito que apareceu no início da reportagem? Pois é, ele ainda não foi identificado.
Então, se alguém tem informações que possa levar a polícia até esse homem, denuncie no 181. E moradores do Lírio do Vale 1 estão reclamando que a linha de ônibus que atendia o bairro foi transferida. Isso tem causado prejuízos para quem precisa do transporte coletivo naquele local. Insatisfeitos. Esse é o sentimento dos usuários do transporte coletivo aqui no bairro Lírio do Vale 1. Muitos jovens, adultos, idosos e adolescentes ficam nesta parada de ônibus todos os dias, aguardando a linha 216 da empresa Via Verde. Eles esperam e nada do ônibus passar. O primeiro horário deveria ocorrer às 4h50 da manhã, mas isso não acontece. Por conta disso, alunos e pessoas que precisam trabalhar acabam se atrasando. Isso vai dificultando a vida dos moradores, porque esse ônibus, essa linha 216, é a única que atende o bairro. Antes, a estação era aqui, mas acabou sendo transferida por conta do prédio que era alugado. É isso, Demétrio? Sim, a gente tem apenas essa linha 216. Em 2015 ela foi retirada daqui. E o que acontece agora? Os ônibus, como ela foi para Augusto Montenegro, né, ele sai do Augusto Montenegro e pega o pessoal do Augusto Montenegro, Lírio do Vale 2, e quando chega aqui, os assentos já estão todos preenchidos, né, o ônibus já está lotado. Nós trouxemos, inclusive, a fiscalização da SMTU, que comprovou isso. E dada essa nossa dificuldade, a gente procurou a SMTU e formulou esse pedido para que a estação retornasse para cá. E como medida paliativa, o que eles nos deram? Eles disseram que, como não poderiam agora colocar a estação, eles forneceram 4 ônibus. É isso que a gente está batendo nessa tecla, porque a Via Verde não está cumprindo. A SMTU forneceu 4 ônibus exclusivos que não pegam ninguém do Augusto Montenegro nem do Lírio do Vale 2 e deveriam começar a sua rota aqui na antiga estação, conforme vocês podem ver aqui a decisão da SMTU, que foi cientizada pelo diretor da garagem da Via Verde, e o que não vem acontecendo. E a gente vem sofrendo com isso, porque eles alegam que não tem demanda, mas não existe demanda porque eles não cumprem também, se você me permitir, a tabela de horários. Hoje nós fizemos o acompanhamento e está aqui, eles deixaram de passar no horário de 7h25 e deixaram de passar aqui no horário de 10h15. Então a empresa não está cumprindo, a gente está pedindo, pelo amor de Deus, clemência. A gente não quer nada demais, quer os nossos direitos básicos. A única exigência desses usuários é que passe pelo menos no horário estabelecido, né? Porque vocês têm compromisso. Isso é uma reclamação da comunidade em geral, que passa horas e horas aqui na parada. Então nos procuraram e reivindicaram que a gente fosse procurar os nossos direitos. Então a população se sente indignada por não ter um transporte digno no horário. Então a gente só pede da Via Verde, da SMTU, que possa cumprir com aquilo que foi pedido, porque nos horários de pique não são trazidos 2 ônibus que eram para ser do nosso atendimento do 216, porque nossa comunidade vem sofrendo há anos com esse ônibus. Nós só temos uma linha. A nossa demanda ela é grande. Infelizmente, como não somos atendidos, temos que recorrer para outras linhas de ônibus, para outros locais. Como ela falou, são quilômetros de distância para uma outra linha de ônibus, que seria a nossa alternativa, né? Que é a Estrada da Ponta Negra, a Lírio do Vale 2, que é muito longe também. Sem contar que isso acaba levando o usuário a correr risco de assalto, perder o horário de emprego e afim. Um adolescente de 16 anos morreu num acidente entre uma moto e uma carreta. Quem traz os detalhes é o repórter Danilo Alves. Danilo, como é que aconteceu o acidente? Conta pra gente. Oi, Carol. Então, o acidente aconteceu às 9 horas da noite desta segunda-feira. O adolescente de 16 anos estava na garupa da moto. O pai estava pilotando essa motocicleta e foi justamente aqui próximo a esse ponto, bem ao lado de um condomínio de luxo que fica aqui na Avenida Efigênio Salles, bem no cruzamento com a Avenida das Torres, foi que o pai acabou se desequilibrando quando viu uma carreta. Ele bateu 2 vezes a moto, de acordo com testemunhas. A primeira vez ele bateu na carreta, ele se desequilibrou e em seguida bateu naquele poste bem perto ali
daquela barra de contenção de concreto. Foi aí que a moto caiu e o adolescente de 16 anos que estava sem capacete acabou morrendo e teve o crânio esmagado pela carreta. E o pai, em seguida, teve ferimentos leves, mas não se machucou mais e viu toda aquela cena ali. O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, no caso Manaus Trânsito, chegou logo em seguida que aconteceu o acidente e já controlou o trânsito. O fluxo, para quem visitou, para quem passou aqui a Avenida Efigênio Salles ontem à noite, foi muito complicado por conta desse acidente. Mas nada mais doloroso do que um pai ver o filho ali naquela situação. Em seguida, a Polícia Militar chegou também, a Polícia Civil, junto também com a Polícia Militar, para fazer perícia do local, o Departamento de Polícia Técnico-Científica. O motorista da carreta deu assistência à família e também a todas as pessoas, amigos que chegaram aqui a todo momento para poder atender o adolescente. Bom, o adolescente em seguida foi levado para o Instituto Médico Legal e deve ser velado hoje. A gente continua aqui na Efigênio Salles para poder realizar a matéria para a nossa programação e também vai tentar contato com essa família para saber se deve responsabilizar ou quem foi realmente o verdadeiro responsável sobre esse acidente, porque foi bem em um cruzamento. Ele disse que, segundo o depoimento, até o próprio Manaus Trans, que quando o pai passou por ali era o momento em que ele estava propício para fazer a conversão. E foi quando a carreta passou bem atrás e ele se assustou. Então, provavelmente foi uma fatalidade. Agora esse adolescente está no Instituto Médico Legal para os procedimentos fúnebres. Uma tristeza, Carol Queiroz. Infelizmente, essa triste notícia, né, Danilo? Obrigada pelas informações e até já. E funcionários que atuavam na Secretaria de Segurança Pública do Estado fizeram uma manifestação na frente da sede do governo. Eles pedem uma justificativa para as demissões que ocorreram este ano. Esses funcionários trabalhavam há mais de 17 anos para o Estado. Eles entraram através de um processo seletivo que aconteceu em 2001. Fizeram provas e até cursos de capacitação. Eles atuavam em delegacias, no CIOPS e até no Instituto Médico Legal. Só que depois de uma decisão, muitos funcionários acabaram demitidos. A primeira demissão em massa ocorreu em maio, mais de 30 funcionários no CIOPS. Depois disso, em junho, 87 funcionários. E nesta segunda-feira, mais 100 funcionários foram demitidos. Muitos aqui não receberam a sua rescisão, não receberam os dias trabalhados e a cada dia que passa a situação vai ficando mais difícil para quem saiu no mês de junho, né? Como é que está a tua situação? Desempregada, né? Saí no mês de junho, a nossa rescisão indenizatória, alguns R$900. Para quem trabalhou 17 anos, sair agora e receber R$900, R$1.000, o máximo que estão pagando. Aqui são trabalhadores, pais de famílias que dedicaram 17 anos da sua vida à profissão, ao Estado. É uma situação bastante difícil. Qual é a justificativa do governo para essa demissão em massa? Bom, a justificativa é que eles nos informaram que precisa ser substituído pelos concursados, né? Mas não deu uma resposta às pessoas que estão trabalhando já aí há muitos anos, né? Como vocês viram a colega falando, então essas pessoas precisam, nós precisamos de uma resposta, de uma garantia que pelo menos os direitos serão pagos em dia, né? Ai, não vai ser muito difícil porque a gente adquiriu dívidas, né? A gente está cheia de dívida, a gente não tem... Eu fui demitida pelo telefone quando eu saí do plantão. Ligaram para mim dizendo que meu nome não estava na relação, mas mesmo assim me ligaram. E aí a gente está nessa situação, são 17 anos. 17 anos jogado fora, porque a gente vai sair sempre uma mão na frente e outra atrás, né? Sem direito a nada. A demissão já ocorreu, isso é fato. O que vocês querem? Pelo menos os direitos, né? Sim, os nossos direitos, sem contar que nós estamos saindo sem fazer exames demissionais. Eu, por exemplo, eu tenho um problema de depressão e síndrome do pânico. Eu mandei lá para a secretaria, mas não deram resposta nenhuma. E assim, a gente
vai sair com, como ela falou, sem remuneração, sem nada, em pleno final de ano, demissão por telefone, isso é um ultrajante. Nós passamos por isso, era tudo eliminatório, 3 etapas eliminatórias, o teste, né, a prova, exames médicos e teste físico, era igual o teste da Polícia Militar, nós fizemos Cefap, a nível de Cefap, foi tipo um concurso mesmo. Agora eu não sei o porquê, né, dessa saída aí não dá uma resposta para a gente. Nossa produção já entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública, mas até o momento a assessoria de imprensa não encaminhou nenhuma nota sobre esse problema. Bom, e depois da morte de 2 pessoas por raiva humana aqui no Amazonas, o Instituto de Medicina Tropical está em alerta para que qualquer paciente aí que apresente esses sintomas, né, Wilson? E equipes do Ministério da Saúde vão investigar um possível surto da doença lá no município de Barcelos. A menina de 10 anos foi mordida por morcego e estava internada em estado gravíssimo na Fundação de Medicina Tropical. Ela morreu no domingo. 3 semanas atrás, o irmão dela, um adolescente de 17 anos, morreu, também infectado com o vírus da raiva. As atenções se voltam agora para outro irmão da menina. Ele também apresentou os sintomas e está internado na UTI pediátrica da Fundação de Medicina Tropical. Ele vai ser submetido ao mesmo tratamento, conhecido como o Protocolo de Recife, o único que até hoje conseguiu salvar 3 pessoas da raiva humana. Agora estamos com o olhar direcionado para aquela comunidade, para qualquer pessoa que tenha sinais clínicos de comprometimento neurológico, de encefalite, que seja transferido para a Fundação de Medicina Tropical para que a gente possa dar o tratamento que for possível. Outros 2 casos suspeitos devem ser encaminhados para Manaus. Equipes do Ministério da Saúde estão na cidade para ajudar a investigar o surto de raiva em comunidades ribeirinhas de Barcelos, a 400 quilômetros da capital. A Fundação de Vigilância em Saúde vacinou animais e humanos e capturou morcegos para análise. Até o momento, a situação é considerada sob controle, mas a Fundação quer entender o que levou ao aumento dos ataques de morcegos a humanos. A questão, por exemplo, da questão de incêndios que ocorreram nessas áreas, né? A questão da grande seca também que ocorreu do ano passado e esse ano também nessa área do Unini, mas são situações ainda especulativas que nós temos que trabalhar melhor no sentido de confirmá-las ou não. E o adolescente Matheus dos Santos da Silva, de 14 anos, que está internado com suspeita de raiva humana, teve seu quadro clínico agravado. Ele foi colocado em coma induzido após episódios convulsivos. Matheus é irmão de Lucas, de 17 anos, e Miriam, de 10. Ambos morreram vítima da mesma doença. A Secretaria de Saúde do município diz que os ataques de morcegos são tão comuns na região que os moradores não se preocupam em procurar atendimento e, por isso, não há registros oficiais sobre os casos. O Amazonas passou a ser reconhecido como zona livre da febre aftosa. O governador amazonino Mendes e o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, oficializaram ontem a eliminação da doença. Com a assinatura, o Amazonas é o penúltimo estado do Brasil a ser reconhecido como livre da febre aftosa por vacinação. Isso dá segurança para mais investimentos no setor. Nós já teremos uma valorização de no mínimo 20% na arroba do boi amazonense. Isso significa mais renda no bolso dos 60 mil pecuaristas do estado do Amazonas. A febre aftosa atinge principalmente os rebanhos bovinos. A doença não é transmitida para humanos, mas traz sérios problemas econômicos. O Brasil é impedido de comercializar carne com alguns países porque ainda não exterminou a febre aftosa. Isso só vai acontecer quando os rebanhos nacionais não precisarem mais ser vacinados. Esse é o próximo passo a ser conquistado pelo Amazonas. Junto com Roraima, junto com Amapá, Acre e parte de Rondônia, que receberão, então, a partir de 2019, já a suspensão da vacinação. Bom, vamos agora trazer informações do trânsito, né? Vamos saber por onde está o nosso drone. A gente tem aqui imagens aéreas da Avenida Rodrigo Otávio, do lado esquerdo
é a entrada ali da Universidade Federal do Amazonas, né? O trânsito é tranquilo, apesar de muitos veículos em circulação. A gente está aí na Avenida Rodrigo Otávio, no sentido Japim. Quem está indo ali para a bola da Suframa, né? O trânsito é um pouquinho mais carregado ali na frente, já se aproximando do viaduto, né? Mas antes disso, a gente não tem informações aqui de acidente, de carro no prego ou de qualquer outra situação que possa estar dificultando aí a vida do condutor. Me parece que a parada de ônibus ali está lotada, né? Se o Marcelo, se o Alex puder se aproximar aí, né? Para a gente ver como é que está aquela parada ali de ônibus, né? Tem muita gente descendo e o pessoal que está indo ali para as proximidades, né? Tem a UFAM e do outro lado também tem uma outra faculdade particular, né? Então é muito movimentado aí nesse local. Tem aqui uma escola bilíngue, né? Aqui do lado. Então é natural que haja uma certa movimentação aí nesse horário, né? Horário que o pessoal está chegando para estudar, né? O pessoal também está chegando para trabalhar. Olha só a quantidade de gente que acabou de descer ali do ônibus do transporte coletivo. E daqui a pouco tem nossa interação com a Rádio FM Um Dia. E a gente vai falar sobre uma decisão da Justiça que autoriza o Instituto de Ortopedia do Amazonas a suspender cirurgias eletivas e atendimento ambulatorial. É verdade. Olha, nós vamos falar também sobre o gás de cozinha que vai ficar mais caro a partir de hoje. Isso e muito mais é daqui a pouco, só um instante.